Porque realmente o dinheiro não dorme, os mercados muito menos também não dormem. E o polêmico e mais do que controverso tarifaço de Donald Trump, que vem rendendo uma espinhosa guerra comercial entre as duas superpotências globais, China e Estados Unidos, vem criando novos capítulos. Isso porque a China anunciou retaliação com tarifas de 84% para todos os produtos americanos, em resposta às tarifas de 104% contra a China, que entraram em vigor hoje, vindo de Washington e, claro, já delimitando ali os novos valores que vão se impor nesse tabuleiro geopolítico e comercial. Agora, aqui no Brasil, é claro, meu amigo e minha amiga, que a gente não está saindo exatamente ileso dessa história. O real é a terceira moeda que mais perdeu valor frente ao dólar, perdendo apenas para a Líbia e para a Colômbia, desde que o tarifaço foi oficialmente anunciado. E claro que o dólar acordou hoje, Mano Ferreira, já em disparada, em alta, ultrapassando os R$6, os temidos R$6, com uma cotação de 6,04. Agora, a briga está ficando cada vez mais complicada, menos pacífica, e para nos ajudar a entender tudo que está em jogo, ninguém melhor do que o economista Pablo Spyer, nosso Vai Tourinho, aqui com a gente, para a gente discutir exatamente o que está pegando, porque parece que a gente pisca, né, Pablo, e já tem uma mudança aí, o China e Estados Unidos subindo o sarrafo e realmente intensificando esse cabo de guerra. Qual é a sua expectativa? Bom dia. É isso aí, Marinho. Muito obrigado por me ter aqui de novo. Saudações aí para a bancada e para todos os espectadores e telespectadores de casa. Bom, o que a gente pode esperar sempre agora, né, com o Trump, desde que ele chegou, é volatilidade dos mercados. A gente estava, hoje de manhã, as bolsas amanheceram caindo, mas caindo pouco, né? O Trump entrou em vigor hoje as tarifas recíprocas do Trump em cima de 57 países, né, inclusive 104% em cima da China e 20% em cima da União Europeia. A China retaliou, né, e avisou que vai impor 84% de imposto em cima de produtos americanos a partir de amanhã. A Europa acabou de retaliar também e está colocando imposto em cima de 21 bilhões de dólares de importação de produtos americanos lá na Europa, né? A Europa, tanto é que está caindo até mais do que os Estados Unidos, que agora acabou de virar e as bolsas em Nova York estão subindo, porque o Trump veio a público, falou para todo mundo se acalmar e disse, porque as bolsas, depois que a China retaliou, mergulharam, né? Aí o Trump veio a público e falou, calma, gente, calma, é um ótimo momento para comprar as ações, aproveitem para comprar as pichinchas, tem ação que caiu demais e vai subir bastante depois. E os investidores foram às compras e as bolsas em Nova York estão subindo. E é verdade, o dólar aqui tá subindo bem, está 6,04, chegou a quase a 6,10 hoje já. Esse aqui é o gráfico do dólar, agora está 6,06, né? Acho que o dólar, não sei se fica claro para os nossos espectadores, por que o dólar está subindo, né? O dólar está subindo porque as commodities que o Brasil exporta estão caindo. O minério de ferro caiu muito e o petróleo caiu muito, né? Agora o petróleo até melhorou um pouco, está caindo 3,70. Está na casa dos $60 o barril Brent, que é a referência para a Petrobras. Explicando de uma maneira bem simples, imagine, né, que o minério de ferro está $100. Né? Se o minério de ferro... E a China precisa construir uma ponte, precisa de 1 milhão de toneladas, então precisa mandar 100 milhões de dólares. Ele manda para alguma corretora, essa corretora vende 100 milhões de dólares na bolsa, pega 600 milhões de reais, manda para a Vale manda 1 milhão de toneladas para a China. Se o minério cai para 50 milhões de dólares, né, o minério cai muito de preço, que é o que está acontecendo agora, a China não precisa mais mandar 100 milhões de dólares. Ela manda só 50 milhões de dólares para pegar 1 milhão de toneladas para construir a ponte lá. Então, pressiona muito menos, né, o dólar para baixo. Então, o dólar tende a subir. E o oposto é verdadeiro. Quando o minério de ferro sobe, quando o petróleo sobe, o dólar cai aqui no Brasil. E é isso que está acontecendo agora. Mas vamos jogar limpo aqui com a nossa audiência, né, Pablo? O fato é que o real já vem sendo uma das piores moedas mundo afora, dos principais mercados globais, desde 2023, muito, mas muito antes do tal tarifaço. E é claro que esse clima de desconfiança já vem da incapacidade de players do mercado verem qualquer princípio de saúde ou sanidade fiscal do nosso lado, dada a irresponsabilidade dos últimos anos. Então vem de longe, talvez o tarifaço só acentuou, agravou, intensificou essa situação. Não é por aí, mano?
Pois é, quando tem um problema externo, a falta de dever de casa fica mais evidente e dói mais para nós mesmos, né? Agora, eu queria entender um ponto com o Tourinho, porque quando saiu aquele tabelaço lá do Trump e o Brasil ficou com a menor alíquota, 10%, muita gente falou, bom, então vai ser relativamente bom para o Brasil, porque foi pior para todos os outros. Mas quando a gente vê o real tendo mais dificuldade com o dólar, isso, de alguma forma, contradiz essa tese ou é cedo demais? A gente deve ver, nos próximos dias, um equilíbrio desse jogo? O real deve se recuperar em função desse efeito relativamente menos pior para o Brasil em relação às tarifas? O que é que a gente pode esperar em relação ao comportamento do câmbio real e dólar nos próximos dias? O Mano tocou no ponto central, né? Sem dúvida nenhuma, quando a lição de casa não está feita, qualquer ventania lá fora vira uma tempestade aqui no Brasil. E é isso que está acontecendo, né? O rombo das contas públicas assusta todo mundo, né? O Banco Central tem que manter os juros elevados para controlar a inflação e também por conta do alto endividamento e dos gastos descontrolados do governo. Mas hoje, agora, nesse momento, o dólar está subindo porque as commodities estão caindo. Sim, a impressão, como o Brasil é um grande exportador de, principalmente, produtos agrícolas, né, e metais também, né, que os Estados Unidos também são exportador para a China, e muito provavelmente a China vai parar de comprar dos Estados Unidos e vai ter que comprar do Brasil, daí deriva a impressão dos investidores que o Brasil tende a, talvez a palavra certa seja, se dar menos pior, né? Talvez não se dá bem, mas dos que vai sofrer é o que menos vai sofrer, né? Além de ter vantagens competitivas de algumas empresas que frente a outras empresas que exportam para os Estados Unidos, a gente vai ter uma tarifa melhor, como a gente chegou a mencionar, né? O caso da Embraer com a Airbus, que vai pagar o dobro de imposto do que a concorrente que faz avião brasileira. Mas você tem os frigoríficos, você tem as exportadoras de minérios, entre outras coisas. O que a gente tem que olhar agora para ver se o dólar arrefece é o preço do petróleo, é o preço do minério. E como existe a expectativa de que as tarifas do Trump possam levar a economia global para uma recessão, né? As pessoas estão achando que a demanda, tanto por minério como por petróleo, vai diminuir. E aí, por isso, os preços estão caindo. E se eles caem, o dólar sobe aqui no Brasil, porque nós exportamos essas commodities. Eu não vou resistir em compartilhar contigo uma coisa que eu descobri ontem e queria muito ouvir tua opinião. Para a nossa audiência aqui entender, se a gente parar para pensar em 1 milhão de segundos, equivalem a 11 dias, tá? 1 bilhão de segundos equivalem a 31 anos. O déficit hoje em dia dos Estados Unidos com a China é de 300 bilhões de dólares. Isso sem mencionar que isso vai financiando o crescimento da China e a China vai investir em vários ativos americanos, em imóveis, infraestrutura, em tecnologia como um todo. Acredite se quiser, a pequena Irlanda, país ali europeu, com 5 milhões de habitantes, importa mais produtos e bens e serviços americanos do que a China, com 1 bilhão e 400 milhões de chineses, importa. Se isso aqui não representa uma simetria criminosa que os Estados Unidos está na hora de alguma maneira, trazer pelo menos algum nivelamento, é porque os Estados Unidos está disposto a assinar o próprio óbito e o próprio suicídio econômico. Desse diagnóstico. Eu trouxe dados objetivos da realidade. Eu sei, mas eu discordo que seja ruim. Realidade. Veja, por exemplo, eu tenho uma relação deficitária com o McDonald's. Porque eu compro no McDonald's e o McDonald's não compra de mim. Dá para perceber. Isso não quer dizer que eu vou ter o meu atestado de óbito, a não ser por uma questão de uma dieta desbalanceada, em função do fato de que tem um déficit comercial com o McDonald's. O que eu quero dizer?
comprar, a gente compra de alguém quando a gente está precisando. O fato de empresas, veja só, não é o governo americano, Vamos lá. são empresas e indivíduos dos Estados Unidos estarem comprando de fornecedores chineses, só mostra que, de um ponto de vista da escolha desses indivíduos e empresas, os fornecedores chineses estavam oferecendo aquele produto ou serviço no melhor preço. Então, está havendo o benefício de usufruir da riqueza por um custo mais barato por parte daqueles consumidores e daquele mercado. Então, o fato de ter um grande consumo nos Estados Unidos, na minha visão, é um sinal do sucesso dos Estados Unidos e não de um fracasso ou de um crime comercial, porque quem está usufruindo desses produtos e serviços é a população, são os consumidores americanos. Fala isso então para os irmãos. Peraí, você pode Pablo, pensar assim. Eu preciso te ouvir também, mas só para trazer o último contraponto aqui, vamos triangular nós três aqui. Desculpa, esse discurso aqui seria sustentável porque o McDonald's, até onde eu sei, o sujeito não vai querer envenenar o Big Mac ou vai querer roubar a propriedade intelectual do Burger King. Agora, a China é um país que não joga com as mesmas regras, todo tipo de manipulação cambial macabra há muito, muito tempo, todo tipo de distorção comercial que eles seguem propagando e difundindo mundo afora, esse expansionismo que eles acabam trazendo ali, aumentando o poderio militar deles, sem ter nenhuma grande ameaça ali no horizonte, e tudo isso com práticas de roubo de propriedade intelectual de inovadores dos Estados Unidos que tomaram risco, ralaram, deram duro e tiveram a criatividade e a inovação na largada. E aí vem o chinesão que vai lá e rouba, mete a mão e segue aí exportando desemprego para os Estados Unidos. Eu estou só pensando na perspectiva do governo Trump e do americano médio. Algo tem que ser feito, não para virar jogo de soma zero, mas para talvez equilibrar um pouquinho esse troço. O que você acha? E se a gente pensar no caso, por exemplo, do Mano, não há dúvidas que o McDonald's está ficando mais rico quando ele consome lá. E se o Mano tivesse, por exemplo, uma fábrica de caixa de papel que faz embrulho de hambúrguer, ou se ele vendesse óleo para fazer batata frita e fosse um grande consumidor, com certeza ele usaria isso como uma barganha. Fala, poxa, eu sou um grande consumidor seu, por que você compra do meu concorrente? Por que você compra daquele cara que não come McDonald's e come no Burger King? Compre de mim, né? É que no caso, o Mano, talvez ele não tenha nada que ele possa vender para o McDonald's. E falando desse desbalanceamento de 300 bilhões de dólares que você falou, Marinho, para ter noção também da dimensão, do tamanho, né? Porque 300 bilhões a gente não sabe se é 1 trilhão e 300 contra 1 trilhão. É assim, os Estados Unidos exportam 150 bilhões e importam 450, é o triplo. Os Estados Unidos importam o triplo, então é muita diferença, né? E pensando nesse número que você falou, 1 milhão de segundos é 10 dias, é um dia, e 1 bilhão são 10 anos, imagine que a dívida dos Estados Unidos são 36 trilhões de dólares. Meu amigo. E não era assim quando a China começou a ser aceita ali na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Enfim, eu acho que tarifária é só um adjetivo ali no que, para mim, é muito mais amplo. É uma guerra mesmo. É uma guerra que tem uma dimensão tarifária, econômica, geopolítica e fortes emoções. É algo que eu tenho certeza que todo mundo concorda que é o que a gente pode esperar com total e absoluta certeza. Agora, antes da gente se despedir aqui... Volatilidade é o nome do jogo, Marinho. Volatilidade é o nome do jogo. A gente tem visto também os títulos de renda fixa nos Estados Unidos estão oscilando muito. Porque agora, como a Bolsa caiu bastante, as pessoas venderam os títulos de renda fixa, o Tesouro Americano, para comprar a Bolsa. Tanto é que a Bolsa que estava afundando agora está subindo. Tudo muito volátil. Tudo muito volátil. Agora, claro que no meio dessa briga, dessa preocupação, as pessoas ali tentam rir para não chorar, não deixam de tirar uma ondinha ali nas redes sociais. Claro que diversos memes, né, feitos por inteligência artificial estão mostrando aí vários cidadãos médios norte-americanos e o próprio presidente Donald John Trump realizando trabalhos braçais ali da manufatura, né? A gente pode ver aí, talvez... isso que a gente comentou ontem. Agora, esses memes estão aí mostrando até o próprio, enfim... não sei, americanos médios ali, com costureiras e com realmente trabalhos mais da manufatura, um pouquinho mais obesos, enfim, trabalhando ali numa indústria têxtil. Esse aí exageraram ali e não foi a salada do McDonald's, claramente, que engana, Mas esses memes trazem um ponto interessante, que é justamente o take de que o fato de que os Estados Unidos têm comprado muito da China deriva muito mais do
ponto de que os trabalhadores americanos enriqueceram muito mais do que os trabalhadores chineses e não aceitam mais fazer alguns trabalhos que os chineses fazem, como esses memes evidenciam, né? A ver, algo vai acontecer. É isso mesmo, mano. É exatamente isso. Pablão, eu só sei que a gente está naquela fase dos 50-50. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, se vai dar realmente E quem aproveitou, Marinho, quem aproveitou para driblar as tarifas nesses últimos 30 dias que o Trump deu, né, antes das tarifas entrarem em efeito, foi a Apple. A Apple conseguiu mandar 5 aviões lotados de iPhone da Índia para os Estados Unidos, que chegaram ontem lá, antes de ontem, né, para conseguir driblar e não pagar as tarifas que entraram em vigor hoje. É isso aí. Pablo Spyer, se você quiser seguir, eu convoco todos vocês a seguirem, acompanharem o trabalho dele, sempre explicando da forma mais didática e acessível possível esses 1001 indicadores, a volatilidade, o sobe e desce. É Pablo SPYER, @Pablo SPYER. Vai, Torinho. Sempre aqui agregando no Morning Show. É isso aí. Obrigado, querido. É isso aí. @Pablo Spyer. Muito obrigado a todos. Vai, Torinho! Vai, Torinho!